Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Dia de leitura da reforma da Previdência no Congresso. Mas apesar da mobilização em torno do texto, a votação ficou mesmo para o ano que vem, marcada aí para fevereiro. Lembrando que a aprovação da reforma da Previdência é essencial para o ajuste das contas públicas. Hoje, o Congresso aprovou o orçamento para 2018 em 3,5 trilhões de reais, com 69 bilhões destinados para investimentos. E hoje também o governo aumentou em 0,5 ponto percentual a estimativa para o PIB deste ano, o Produto Interno Bruto, que com isso passa para 1,1%. Já a projeção para o ano que vem ficou em 3% de crescimento para o PIB. Toda essa combinação de fatores hoje, especialmente o adiamento da votação da reforma da Previdência, fez com que o dólar tivesse mais uma alta hoje frente ao real. Dólar comercial em alta de 0,63%, termina o dia aos R$ 3,33 mais 80. Dólar em alta nesta quinta-feira. Dólar em alta, índice Bovespa em queda. Neste momento, a desvalorização do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo está em 1,05%, operando aos 72.150 pontos. Dólar em alta, índice Bovespa em queda nesta quinta-feira. E o que influencia também o índice Bovespa é a questão da reforma da Previdência e que deve ajustar as contas públicas caso ela for aprovada. Sobre o adiamento da votação, eu conversei hoje, agora há pouco, aqui na Bolsa de Valores com o economista Eduardo Velho, que fez uma análise desse atual momento e dos seus reflexos para a economia. Vamos acompanhar a entrevista. Eduardo Velho, economista e diretor de operações do Banco Banestes, bem-vindo ao SBA. Eu começo já te perguntando, votação da reforma da Previdência em fevereiro, bom ou ruim para a nossa economia? Bem, olhando os meses de trás, é ruim, né? O ideal seria que fosse votado e aprovado esse ano ainda. Aí a Bolsa poderia estar acima de 80 mil pontos, fácil, e o dólar já é caminhando para onde ela estava se encaminhando, inclusive. Exatamente. Né? Ou seja, algumas semanas atrás, a Bolsa chegou a quase 79 mil pontos, e hoje, claramente, essa postergação é negativa, mas pior ainda seria se colocasse em votação e o governo fosse derrotado. Aí era um sinal que a base de apoio... uma forte tendência disso acontecendo. Com certeza. Eu acho que o mercado, de certa forma, ele piorou um pouquinho nos últimos dias, mas já estava nas últimas 2 semanas, claramente, a probabilidade estava aumentando que haveria a postergação. Então, acho que um dólar aí a 3,40, 3,35, na minha avaliação, não afeta tanto a inflação no ano que vem. A questão da Bolsa, tudo bem, ela voltou um pouco, mas também, você vê, a Bolsa ano passado já chegou a 30 mil pontos, em fevereiro de 2016, já chegou a 50 no início do governo Temer, hoje está a 72 mil pontos. É sinal que os investidores estão em observação, mas não estão vendendo o Brasil, ou seja, totalmente desestimulados. Pelo contrário, esse ano, em 2017, entraram mais de 70 bilhões de dólares em investimento direto. É sinal que o Brasil tem força, tem atração para atrair investidores. A questão da reforma da Previdência realmente é um ponto positivo, é um ponto assim, negativo, a postergação, mas ainda há uma chance de ser aprovado, porque o governo também tem uma base boa e consistente no Senado Federal. O ponto que eu acho que o mercado vai observar e vai, nesse caso, a influência disso vai afetar os mercados de dólar, juros de bolsa, é o julgamento do presidente Lula em segunda instância. Sim, no caso eu ia te perguntar justamente isso. O que impacta mais aí já no início do ano, considerando que o julgamento está marcado para janeiro e a votação da reforma da Previdência em fevereiro? O que impacta mais no mercado aí? Eu acho que os dois têm um impacto. Claramente, como em janeiro é o julgamento do Lula, antes da votação da Previdência, se caso o Lula realmente ficar impedido de participar da eleição presidencial de 2018, a percepção do mercado toda é que é positiva, no seguinte sentido, que a agenda reformista, ou seja, a probabilidade de uma vitória de um candidato que defenda a menor intervenção do Estado, defenda o ajuste fiscal, defenda o comprometimento com a inflação e um aumento da produtividade brasileira, mais investimento, uma economia mais aberta, com mais acordos comerciais, prevaleça. Então, de certa forma, até vai ajudar até na votação da Previdência. Você pode ter aí uma economia com mais crescimento em 2017, você já vai sair já o PIB do ano 2017, você já vai ter a perspectiva de mais indicadores mostrando que o emprego continua crescendo no Brasil. Então, você vai ter o Congresso voltando do recesso pós-carnaval com essa perspectiva de melhora da economia, uma inflação estável, e o Banco Central deverá ainda seguir caindo os juros. Então, esse contexto pode até ajudar
e surpreender e até ser colocado em votação a Previdência. Agora, com certeza, o julgamento Lula hoje torna-se, na minha avaliação, o principal eixo aí de monitoramento que vai influenciar os mercados de dólar, de juros, de bolsa, de todos os ativos financeiros negociados no mercado. E agora, para o fim do ano, o que a gente pode esperar aí diante de todas essas expectativas? Muda muita coisa ou fica parecido com o que a gente está vendo? Eu acho que não muda muito. A bolsa vai ficar oscilando, na minha avaliação. Não tem espaço, na verdade, para ter uma grande queda. Porque, de certa maneira, o mercado vai ficar em observação, esperando esse julgamento do Lula e, claramente, uma possibilidade de votação da Previdência pós-carnaval. Eu acho que a bolsa não vai ficar abaixo de 30 mil pontos, não vejo. Só se houvesse um rebaixamento do rating brasileiro, ou seja, uma redução da nota brasileira, em função dessa perspectiva da postergação da Previdência. Eu acho que agências de rating não vão reduzir, não vão piorar ainda o risco brasileiro, mas ainda há uma ameaça, claramente, de acontecer isso ano que vem. Então eu acho que não vai mudar muito aí, na minha avaliação, a tendência da bolsa. A bolsa não vai chegar aos 78 mil pontos. O dólar, me parece, vai continuar oscilando essa faixa de 3,20 aí a 3,40. Não vejo grandes mudanças significativas. E o mais importante, o Brasil continua com um grande superávit comercial, um superávit de balanço de pagamentos. Então, pressão de saída de recursos, ainda não consigo visualizar isso. Então, por isso que eu acho que não é uma situação tão negativa ainda. Que a aprovação da reforma da Previdência ela é fundamental para acertar as contas do governo. Né? Sim, se ela realmente não for votada depois do Carnaval e também não houver esse impedimento também do governo Lula, a percepção do mercado, a análise do mercado vai ser essa: olha, o dólar vai ser para cima, porque vai haver um aumento da probabilidade que agências de risco vão piorar o risco brasileiro, ou seja, o Brasil vai ter uma percepção de um custo maior de juros, de ter maior dificuldade de financiamento externo, com a piora da análise do rating do risco brasileiro para os investidores. Então, consequentemente, esses dois pontos, o julgamento do Lula e a reforma da Previdência, vão ser os grandes eixos que vão influenciar os mercados no início do ano que vem. Vamos esperar o que está por vir por aí, né? Sim. Tá certo, Eduardo Velho. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no SBA. Volte sempre. Tá bom. Nós voltamos ao programa. E outro fato marcante para a economia nesta quinta-feira foi a aprovação do Fundo Rural no Senado, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. O projeto que prevê o parcelamento de dívidas dos produtores rurais vai garantir, por exemplo, a redução de alíquota incidente sobre a receita bruta para índices de 1,2% para a pessoa física e de 1,7% para pessoas jurídicas a partir de janeiro do ano que vem. O presidente Michel Temer tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar de forma total ou parcial o projeto. E todo mundo sabe, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é obrigatório para todas as propriedades rurais brasileiras. E o prazo para o fim do preenchimento termina agora, no dia 31 de dezembro. Para saber como está a situação do CAR aqui no estado de São Paulo, o repórter Gustavo D'Angelo tem as informações. Aqui em São Paulo, 98,64% das propriedades já foram inscritas no CAR até o momento. Mas uma mobilização está sendo feita para atingir 100% de adesão ao sistema. Ao meu lado, Cláudio Antônio Batistella, diretor da CAT Regional de Araçatuba. Cláudio, primeiro, qual a importância do CAR e por que o proprietário rural tem que fazer essa inscrição? O CAR é um cadastro eletrônico obrigatório, instituído pela lei ambiental, e que todo proprietário e possuidor de imóvel rural deve se cadastrar. Agora, qual o procedimento para efetuar essa inscrição, então? Aqui no estado de São Paulo existe um sistema, o SICAR São Paulo, através do qual o produtor, o proprietário, o poceiro deve acessar através da internet. O CAR é um cadastro eletrônico declaratório e é fundamental que o produtor, seguindo os passos do sistema, faça sua declaração, colocando todas as informações da sua propriedade, e dessa forma ele cumpra com a obrigatoriedade de cadastrar seus imóveis, sabendo que o prazo se encerra agora no dia 31/12/2017. O que acontece com quem não fizer essa inscrição? O produtor que deixar de fazer o cadastro, ele terá, primeiro, aqui no estado já existe uma legislação que ele poderá ser notificado e que aí terá um prazo de 30 dias para apresentar o seu cadastro. E caso não o faça, ele passará a ter uma multa de R$ 50 por dia
até que ele apresente esse cadastro. Mas isso é uma pequena parte do problema, porque sem o cadastro, ele fica sem acesso ao crédito rural, ele não vai conseguir licença ambiental e apenas os produtores inscritos no CAR poderão aderir ao PRA e, com isso, ter benefícios como, por exemplo, a questão de uso consolidado de áreas de preservação permanente. Tá certo, Cláudio, obrigado pelas informações. Vale lembrar então que os técnicos da CAT, espalhados aí pelas regionais, também pelas casas da agricultura, estão à disposição dos proprietários rurais para solucionar dúvidas e também auxiliar no preenchimento do cadastro. Só reforçando então, o prazo para a inscrição no CAR termina no dia 31 de dezembro. Gustavo D'Angelo para o SBA. Tá certo. E o Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o fechamento do café para esta quinta-feira. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta e o assunto por aqui agora é o café. De acordo com o último levantamento do Safras e Mercado, a comercialização do café aqui no Brasil até a última terça-feira estava em torno aí dos 66%, uma alta de 6% em comparação com dezembro. Mas em comparação com o mesmo período do ano passado, as comercializações estão abaixo. Nessa mesma época, em 2016, elas giravam em torno dos 75%. O que vem travando o fluxo, segundo analistas da Safras e Mercado, é a queda de braço entre compradores e vendedores. Só que isso não vem se refletindo em altas significativas dos preços, como a gente acompanha no dia a dia aqui no Mercado do Campo. E hoje a cobertura de vendas assegurou os bons ganhos em Londres, dando prosseguimento ao movimento de recuperação técnica para o café robusta lá na Bolsa de Londres. Um forte movimento de vendas por parte de fundos que determinou a baixa deu lugar a um processo então de cobertura de posições vendidas. E hoje também o Rabobank divulgou uma projeção para a safra de café robusta do Vietnã, falando em uma safra recorde de 28 milhões de sacas. De olho no painel, vamos ver esse movimento de alta para o café robusta na Bolsa Futura de Londres nesta quinta-feira. Os contratos entregues em janeiro subiram quase 2% hoje, alta de 1,81% para o contrato de janeiro, que ficou em 1.743 dólares a tonelada, depois dessa alta significativa nesta quinta-feira. Os contratos entregues em março subiram mais de 1,5%, com a tonelada em 1.740 dólares, e os contratos entregues em maio subiram 1,39%, passando para 1.747 dólares a tonelada. E depois de 8 dias em queda, hoje o café arábica teve um dia de alta na Bolsa de Nova York. Os contratos entregues em dezembro tiveram uma valorização de 0,16%, passando para $1,19 por libra-peso. Os contratos entregues em março subiram 0,16% também, ficando em $1,20 por libra-peso. E os contratos entregues em maio também tiveram a mesma valorização dos dois contratos que eu falei anteriormente, de 0,16%, passando para $1,22 por libra-peso. Os contratos entregues em julho de 2018 aparecem por $1,24 por libra-peso. Então, depois de 8 quedas seguidas, um dia de altas, leves altas ainda, para o café robusta lá na Bolsa de Nova York, que acaba aí não compensando as perdas significativas que aconteceram ao longo dos últimos dias. De olho no painel mais uma vez, café BMF Bovespa negociado na B3 em São Paulo com alta na maior parte dos contratos, com exceção ao contrato de março. Começo com o contrato de dezembro, que hoje subiu então 0,2%, e o valor da saca, que vinha em 147 dólares e 55 centavos, passou para 147 dólares e 85 centavos no ajuste atual, mas caiu nos últimos negócios. Os contratos entregues em março de 2018, esses tiveram uma queda, hoje uma queda importante de 1,14%, com o valor da saca passando para 151 dólares e 35 centavos no ajuste atual e subindo nos últimos negócios. Já os contratos entregues em setembro de 2018, mês referência no mercado do café, subiram 0,23%. O valor da saca, que ontem aparecia por 150 dólares e 65 centavos, hoje passou para 151 dólares, mas voltou a cair nos últimos negócios. Por último, eu destaco os contratos entregues em setembro de 2019, que subiram 0,22% nesta quinta-feira, passando para 162 dólares e 65 centavos
a saca. Dia de comportamento misto, portanto, para o café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. E como é que será que fica o tempo no centro-sul do país para os produtores de feijão? Quem responde é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de feijão do estado do Paraná seguem em andamento as atividades de colheita da primeira safra. Agora, em torno de 9% de áreas já foram colhidas no estado paranaense e a disponibilidade hídrica do solo segue favorecendo para o andamento das atividades no campo. Agora, aqui no estado do Paraná, a umidade do solo já fica em torno de 70% a 80%. Nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva no Paraná. A formação de uma nova frente fria na costa da região sul vai voltar a trazer chuva para o sul do Brasil. Só que a chuva na região sul não vai ser muito volumosa. As pancadas ocorrem ainda de maneira intercalada, com dias de tempo mais seco, e o volume fica em torno de 15 milímetros em 5 dias. Nas áreas mais ao norte aqui do centro-sul do Brasil, entre o Mato Grosso, Goiás, até Minas Gerais, é que as instabilidades seguem fortes e o volume de água deve ser maior. Agora, na semana seguinte, é que essa chuva no sul do Brasil ganha intensidade. Tem previsão de acumulados de até 70 milímetros aqui no oeste do Rio Grande do Sul e no Paraná, grande parte do estado deve receber volumes de água de até 50 milímetros. Essa chuva agora no finalzinho do mês de dezembro, pelo menos até o dia 29, ainda deve persistir de maneira bastante expressiva no estado do Paraná e grande parte da região sul até do sudeste deve receber instabilidades de forte intensidade. Então, ao longo desta segunda quinzena do mês de dezembro, as chuvas retornam para o estado do Paraná. Os produtores de feijão que estão em fase de colheita podem acabar sendo prejudicados, porque como as instabilidades ganham intensidade, pode acabar atrapalhando momentaneamente o andamento da colheita do feijão. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana Rezende. Agora é a hora de trazer aquele recado importantíssimo do leiloeiro Adriano Edival. É o Censo Agro 2017. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre o seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo, porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano e fevereiro do ano que vem para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro, vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso. Dado o recado, Adriano Edival. E logo mais acontece a posse da Associação dos Produtores de Soja e Milho do estado de Mato Grosso. O repórter Valdir Pacheco conversou com o presidente eleito Antônio Galvão, que falou, entre outras coisas, sobre um possível atraso do milho segunda safra, do plantio do milho segunda safra. Vamos acompanhar a entrevista. A nossa equipe acompanhou o presidente eleito da AproSoja MT, Antônio Galvão, em sua fazenda no município de Vera, no norte de Mato Grosso. Galvão estava numa lavoura de soja com a sua família e falou do andamento dessa safra que teve um início conturbado por falta de chuva. Tivemos nesse plantio uma diferença muito grande com o plantio da safra passada. Houve muitos bolsões de falta de chuva, inclusive, como você colocou, por incrível que pareça, ainda temos regiões do estado aí que estamos com dificuldade de umidade. Mas na prática, hoje, as lavouras estão todas implantadas no estado, com um aspecto e uma aparência delas realmente boa, mas estamos ainda, dá para dizer, em fase inicial praticamente da lavoura. Aí. As lavouras há mais tempo implantadas, estão aí com 60, 70 dias, muito longe ainda da gente se prever aí a produção ou a produtividade dessas lavouras, com certeza.
Galvão falou também da preocupação com a segunda safra com a cultura do milho. O ano passado, a safra passada, enfim, a gente começou a plantar ela praticamente, aí a grande maioria após 15 de setembro, e esse ano a grande maioria começou a plantar após 15 de outubro. Então, mais de 30 dias depois. Então, isso com certeza vai incidir aí na área plantada de milho. Deve haver uma redução, sim, com certeza. O IMEA já está divulgando aí números de 10% ou mais. E acreditamos também que vai haver uma redução de produtividade, porque muita gente vai plantar, mesmo com essa redução, plantar fora da janela ideal. Então, tudo vai depender muito também do que pode se produzir e as chuvas do mês de abril. Então, se abril chover bem até o final de abril, a gente pode ter uma boa safra. Muitos cotonicultores não cultivaram a soja para não perder a janela do algodão, que pode ser plantado depois do dia 14 de dezembro, onde encerra o vazio sanitário do algodoeiro. Justamente eles arriscam mais a lavoura de soja. Plantaram no pó, como a gente fala, ou seja, com o seu clima extremamente seco. Como demorou e depois germinou mal, demorou para chover e germinou mal, eles acabaram abandonando essas lavouras e vão deixar para fazer a safra normal do algodão, ou seja, agora nesses dias aí que estão começando a iniciar o plantio. E outras áreas nem sequer plantaram a soja, também esperando para fazer o algodão. Então ali por si próprio também já vai ter milhares de hectares de área de redução de soja também nesse ano, onde vem acarretar com certeza uma safra menor que a última safra, ou seja, a safra passada. Galvão falou de sua gestão como presidente da ProSoja MT, que assumirá a partir de janeiro no triênio 2018, 19 e 20. Temos aí 4 tarefas que nós elencamos aí como primordiais dentro dessa nossa gestão, que é a própria classificação de grãos que atinge o Brasil todo, como essa demanda pelos royalties aí cobrando muito caro, inclusive já foi entrado com essa ação contra a Monsanto. Aí nós temos as particularidades que são do Estado, no caso, o nosso recurso do FETAB, o qual ele vem sendo desviado de função, onde o governo não investiu em nossas rodovias estaduais, que são grandes problemas. E temos aí também, que envolve o Brasil inteiro, a lei das cultivares, aí no caso, que está sendo discutido em Brasília. Valdir Pacheco para o SBA. Novo presidente da ProSoja, que falou então de uma possível redução da segunda safra de milho e não do possível atraso no plantio. O mercado do campo faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com os fechamentos da soja e do milho para essa quinta-feira. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 6h06, horário de Brasília. 66 milhões de reais foram arrecadados hoje com o leilão de área de 53 mil hectares na Fazenda Vale do Guaporé, em Mato Grosso, de posse da massa falida Fazendas Reunida Boi Gordo, que aconteceu aqui em São Paulo. O jornalista Walter Pulga Júnior esteve lá e conversou com o rematante Fernando Jacob Filho, que representa a empresa que detém a marca da cerveja Itaipava. Vamos ouvir o que ele disse. E hoje terminou mais uma etapa de leilões da massa falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo. 11 fazendas, 12 fazendas no total, foram vendidas, são cerca de 53 mil hectares. E quem arrematou foi o doutor Fernando Jacó Filho, que está aqui ao meu lado e representa um grupo de empresas. E aqui ainda fez um consórcio, não, doutor? Sim, eu represento a Zucchetti Marzola, é uma empresa do Rio que detém várias outras empresas, né? E chegando aqui, né, nós partimos para uma estratégia, depois de um certo ponto, de fazer um consórcio, né? E compramos junto com outras 3 pessoas, então somos 4 os adquirentes da fazenda de Eldorado. Bom, essa área foi avaliada muito acima desse valor. Foi um preço bom, 67 milhões por uma área de 53 mil hectares? Foi um preço bom. Saiu a 30% mais ou menos da avaliação dessa fazenda, né? Só que esse é o último leilão, então o preço mínimo seria de 17 milhões e meio, se eu não me engano, né? E ela alcançou 60. Foi um sucesso o leilão realizado pela Lupe e pela Justiça de São Paulo. As empresas que o senhor representa têm interesse no agronegócio? O agronegócio é uma perspectiva de futuro para os empresários? Claro que é. Esse grupo detém outras fazendas de criação de gado
detém fazendas no estado do Rio de Janeiro, que são fazendas de água. Então ela compra onde tem água boa, faz o poço artesiano e refloresta, né? Nós temos mais de 1.200.000 árvores plantadas de acordo com o ICMBio. Esse ano ele premiou esse grupo pela 5ª vez por ser um exemplo de empresa com gestão ambiental, entendeu? Com uma ótima gestão ambiental. Então é uma coisa que deixa a gente feliz também, né? E o agronegócio eu acho que é o futuro do Brasil. Doutor Fernando, o senhor foi muito rápido. Aqui nós tínhamos o técnico Vanderlei Luxemburgo e rapidamente o senhor conseguiu formar um consórcio. É a experiência em leilões que o senhor já tem? Eu venho de alguns leilões aí, eu estou completando 44 anos de formado agora, né? 42 de inscrição na OAB. Então, a gente participou de vários leilões, mas eu te confesso o seguinte, leilão virtual foi o primeiro. Bom, você acaba de ouvir o doutor Fernando Jacó, que arrematou as últimas 12 fazendas, repito, no Vale do Guaporé, lá no Mato Grosso. Resultado aí do último lote, né, da massa falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo. Meus parabéns ao arrematante, que conseguiu formar um consórcio aqui com outras pessoas, inclusive com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Bom, muito obrigado. Voltamos ao programa. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de dar essas explicações. Eu acho que todos os negócios que a gente faz na vida, todo relacionamento tem que ser muito transparente. Então, poderia o povo ficar pensando, mas será que foi alguma coisa? Não, isso aqui foi televisionado, tinha o juiz, promotor, tinha representante dos credores da Boi Gordo, estava todo mundo presente. Então, eu esclareci essas coisas agora, que é para deixar 100% transparente. Obrigado, doutor Fernando. Encerramos. Voltamos ao programa. Foram arrecadados, então, 67 milhões de reais e não 66 milhões, como eu falei anteriormente. E o jornalista Walter Pulga Júnior também conversou com um dos compradores, que é justamente o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo. Vamos acompanhar a entrevista. Vanderlei, agora falando com o empresário, o homem que tem um olho para o futuro. Essa área é uma área interessante? Muito interessante, a terra muito boa. E terra quem fez já morreu, não tem mais terra no mundo. Não se faz terra, se faz prédio, mas não constrói mais terra, né? Não existe. Então quem fez já morreu, onde você comprar, sempre será um grande negócio. Então eu estou saindo da parte residencial e estou partindo tudo para rural, porque é a melhor coisa que tem. Agronegócio é o futuro do país, Vanderlei? Com certeza. É um grande negócio com uma promessa de crescimento muito grande. Mudando de assunto agora, os preços das commodities devem subir pouco até o ano de 2030, com exceção do petróleo. A projeção é do relatório sobre commodities e desenvolvimento da Organização das Nações Unidas. Essa tendência de declínio dos preços ela pode ser ocasionalmente interrompida por algumas altas. Pelas simulações da ONU, os preços de alimentos devem ter uma ligeira alta de 1,4% até 2030. Já o preço das matérias-primas podem aumentar em até 11% durante este mesmo período. De novo, com exceção ao petróleo, que pode ter um aumento aí de 50%, também de acordo com a ONU. Os preços da carne bovina também podem ter leves altas, assim como as commodities, mais uma vez, com exceção ao petróleo. Falando em preços de commodities, a soja está sendo pressionada pela previsão de chuvas na Argentina e também pelas exportações abaixo do esperado nos Estados Unidos. Vamos ver como se comportaram os futuros da oleaginosa nesta quinta-feira. Em queda, portanto, mais uma vez, os futuros da soja, como eu falei, pressionados por causa de uma previsão de tempo mais otimista lá na Argentina e também pelas exportações abaixo do esperado nos Estados Unidos. De olho no painel, eu começo destacando os contratos entregues em janeiro de 2018, que tiveram uma forte queda hoje de 1,17%. Com o valor passando para $9,67 o bushel nos últimos negócios. Os contratos entregues em março do ano que vem caíram 1,18%, passando para $9,78 o bushel. E os contratos entregues em maio de 2018, também com uma queda muito parecida com os contratos anteriores e igual ao contrato de janeiro, de 1,17%, passando para $9,89 o bushel. Todos os principais contratos abaixo dos $10 o bushel lá na Bolsa de Chicago, para a oleaginosa.
Aqui na Bolsa de São Paulo, soja BMF Bovespa teve duas quedas fortes também nesta quinta-feira. Os contratos entregues em janeiro têm uma queda de 1,07%. No ajuste anterior, o valor para esse vencimento era de $21,58 a saca e nos últimos negócios aparece aí por $21,35. Os contratos entregues em março do ano que vem, também com uma queda aí acima de 1%. No ajuste anterior, o valor da saca para este vencimento aparecia em $21,83 e hoje, portanto, passou para $21,60 a saca. Passamos para o mercado do milho, que também teve um dia de queda hoje, embora quedas menos acentuadas do que os futuros da soja. De olho no painel, contratos entregues em dezembro em queda de 0,14%, com valor em $3,36 o bushel. Contratos entregues em março, queda de 0,14% também, por $3,48 o bushel. Contratos entregues em maio, queda de 0,13% por $3,56 o bushel. E contratos entregues em julho do ano que vem, com a mesma queda de 0,13% por $3,65 o bushel. Para encerrar as cotações, milho BMF Bovespa, diferente do milho na Bolsa de Chicago, teve um dia de alta hoje. Principalmente o contrato de janeiro, que subiu quase 1,5%. O valor da saca, que vinha em R$ 32,78, passou para R$ 33,27 no ajuste atual, ficando 10 centavos abaixo nos últimos negócios. Os contratos entregues em março do ano que vem tiveram uma alta de 0,32%, passando para R$ 33,98 no ajuste atual e ficando 1 centavo abaixo nos últimos negócios. Contratos entregues em maio, com 500 negociações para esse vencimento, nessa quinta-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, em alta de 0,84%. Com essa alta, o valor da saca passou para R$ 33,61 no ajuste atual e ficou aí um pouco abaixo nos últimos negócios. Por último, o contrato entregue em setembro, que teve uma valorização de 0,59%, passando para R$ 32,59 a saca e ficando abaixo nos últimos negócios. Vem mais previsão do tempo por aí, agora com destaque para o centro-norte do país. Vamos acompanhar. Produtores de soja da metade norte do Brasil ainda não finalizaram as atividades de plantio das lavouras. Grande parte das lavouras já está em desenvolvimento e a disponibilidade hídrica do solo segue beneficiando, porque durante as últimas semanas, as fortes chuvas que avançaram pelo centro-norte do Brasil conseguiram aumentar a disponibilidade hídrica do solo, especialmente aqui nessas áreas em rosa, onde já apresentam índices até de encharcamento do solo. Nos próximos 5 dias, essa chuva mais forte do interior do Nordeste já perde intensidade. Tem previsão de acumulados mais expressivos na região norte de maneira bastante abrangente e que conseguem alcançar o estado do Maranhão. Nos demais estados da região nordeste, previsão de pancadas bastante isoladas e de fraca intensidade. Durante a segunda semana, entre os períodos do dia 20 até o dia 24 de dezembro, as instabilidades perdem força na maior parte da metade norte do Brasil. Algumas chuvas mais fortes e o risco para temporais persiste aqui no estado do Amazonas, Rondônia e também no Acre. Durante o terceiro período, a última semana do mês de dezembro deve ser marcada por chuvas mais expressivas aqui na metade oeste da região norte, enquanto que no interior do Nordeste, pancadas de fraca intensidade. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva frequente em grande parte da metade norte do Brasil, tanto na região norte como também na região nordeste. Isso segue beneficiando o desenvolvimento das lavouras de soja, porque essa chuva, mesmo que fraca, consegue manter a umidade do solo mais elevada e beneficiar o crescimento das lavouras. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. O Mercado do Campo de hoje vai ficando por aqui. Eu volto amanhã. Para você, uma boa noite.